Então, o manifesto anti-leitura. Andam por aí elementos suspeitos que se escondem nas sombras das livrarias e das bibliotecas e chegam a penetrar nas escolas para espalhar um vício terrível e abominável, especialmente junto dos mais novos, dos mais pequenos, dos mais ingênuos, um vício que se chama leitura. Os passadores dessa droga dura e os dealers da leitura transformam simples cidadãos em leitores, em mortos-vivos, em gente que entrega a sua vida aos livros, às histórias, aos romances, aos poemas, gente que se esquece de tudo mais e por isso dizemos, abaixo a leitura, pim, abaixo os leitores, pum. O leitor é um doente, o leitor é um viciado, o leitor esquece tudo o resto só para ler. Cuidado com eles, porque o pior de tudo é que a leitura pega-se. Cuidado com os leitores, afastai-os de vós, protegei os vossos filhos. Uma geração que lê é uma geração que pensa. Uma geração que lê é uma geração que duvida. Uma geração que lê é uma geração que questiona. Uma geração que lê é uma geração que critica. Uma geração que pensa, duvida, questiona, critica, não engole qualquer patranha que queiram enfiar, não obedece, não se baixa, não se cala. Uma geração que lê e pensa é um perigo para a civilização ocidental e para o país. Abaixo os leitores, morra a leitura, morra pum. Esta gentinha põe-se a ler em vez de trabalhar, em vez de verter o seu suor a bem do Estado, em vez de aceitar paciente e responsavelmente que lhe retirem a assistência médica e o subsídio de doença, e a reforma, e o teatro, e a música, e as cuecas, se necessário for. Esta gentinha que lê perde-se em interrogar as medidas necessárias e urgentes para o bem do mercado, dos bancos e dos seus acionistas, que são quem faz andar o país. Quem lê, ainda por cima, diverte-se. Entretêm-se, a ler os leitores viajam, aprendem a refletir, e riem, e choram, e sonham. Acabe-se com a leitura de uma vez, morra a leitura, pim, pam, pum. A leitura faz conhecer personagens imorais, como o Zé Carlos da Maia e a desavergonhada Eduarda Maia, sua irmã, e bruxas repelentes como a Dama Pé de Cabra e a Pelimuda do Memorial do Convento, e seres inúteis e irreais como o gato Zorbas da Gaivota e do gato que ensinou a voar, e criaturas atrevidas, desobedientes e revolucionárias como o João Sem Medo, o Pinóquio, o Tom de Ceia, o Oliver Twist, e loucos como o Cigano Melquiades e o Coronel Buendia dos 100 anos de solidão. A leitura faz-nos viajar por lugares mal frequentados, como a Ilha do Tesouro, o Beco das Sardinheiras do Mário de Carvalho, os mares do Moby Dick, a Buenos Aires de Borges, a Paris de Marcel Proust, a Londres de Oscar Wilde, a Moscou de Tolstói. A leitura faz-nos rir de pessoas sérias e responsáveis, como o Conde de Abrantes, o Sancho Panza ou o escriturário Bartolomeu. E há que falar dos autores, meu Deus, esses seus avisentos. Os escritores escrevem livros e livros sem um pingo de vergonha. Deviam ser presos, encerrados num jardim zoológico, condenados aos trabalhos forçados, à morte, à cadeira elétrica. Camões, por exemplo, era um marginal que andava sempre à espadeirada, e se fosse só isso ainda podíamos perdoar. A luta, a pancadaria, a guerra não são reprováveis. Podem até ter uma função muito positiva na nossa sociedade, mas esse tal Camões escrevia entre espadeiradas, escrevia estrofes e mais estrofes, sonetos que enchem livros e continuam a gastar papel, podia ser poupado para fazer pacotes de castanhas ou relatórios anuais à administração de empresas. E o Bocacho dizia impropérios, palavrões, e até na poesia deixava a marca da sua pouca vergonha. Se escrevesse pornografia, nós aceitávamos. Tinha uma função social, mas de poesia. E não esquecemos essa histérica e louca, a Flor Bela Espanca, essa desavergonhada, grande doida, queria amar, deixai-nos rir, chamasse o seu marido uma vez por semana, cumpria a sua obrigação. Se fosse amante do chefe lá do escritório, estava a contribuir para a gestão equilibrada do produto interno bruto. Mas não, ela vertia nos versos o seu desejo de amar este, aquele e mais o outro. E lembramos o Álvaro de Campos, que era uma invenção torpe de um sujeito que nunca existiu de facto, puro delírio, personagem frágil e contraditório, e Ricardo Reis. Também não existia nem Alberto Caeiro, nem Bernardo Soares.
É tudo obra desse senhor Fernando Pessoa que escrevia cartas de amor. E devia ter tido vergonha de dedicar-se à sua profissão, pobre mas honrada de escriturário. De muitos mais escritores poderíamos falar, gente negra, que se deixa afundar entre palavras e só gosta de mexer na miséria e na lama, gente carregada de maldade, que só fala da queda dos anjos, e de amores de perdição, e de barrancos cegos, e de lobos que uivam, e de versículos satânicos, e até quando escrevem sobre gente feliz, tem de ser gente feliz com lágrimas. E há quem os leia, quem sofra com eles, quem toque carinhosamente nos seus livros, sem saber que o veneno entra pelos olhos que liem e pelos dedos que folheiam. E depois da leitura de uma página por dentro, depois da leitura de um só parágrafo, já não há remédio. Eles já são leitores. Estão irremediavelmente apanhados pelo canto de sereia da leitura. A possibilidade de salvação é extremamente diminuta. Os livros deviam ser reciclados, transformados em lenços de papel, em solas de sapatos, em bolas de futebol. Livrai-vos de os ler. Ou melhor, queimai-vos. Lembrai-vos daqueles que ao longo da história tentaram salvar-nos queimando pilhas e pilhas de livros. Digamos com eles, abaixo os livros, abaixo a leitura, morra, fim. Os livros fazem-nos afastar da realidade, da economia, do mercado, do futuro. Uma ponte é feita com ferro e cimento, não é com livros. No tribunal, o advogado não defende um criminoso com poesia. Na sala de operações, o cirurgião não abre os órgãos de um doente com um romance. Ninguém se deixa corromper apenas por um soneto. Abaixo a prosa, abaixo a poesia, abaixo o ensaio, morra a leitura, morra, pum. E temos de falar das bibliotecas, essas casas sombrias, onde o vício é permitido. Pais, protegei os vossos filhos. As bibliotecas são autênticas salas de chuto, de porta aberta ao público, e estão carregadas de alta-baixo de livros, e os livros estão à vista. Pior ainda, os livros estão à mão de qualquer criança ingênua. Alguns até têm ilustrações, bonecos que tornam a leitura mais fácil e a perdição mais próxima. E o pior é que podem ser requisitados, levados para casa, para o seio da família, onde vão espalhar a sua ação desagregadora e malfazeja. Morra a leitura, abaixo as bibliotecas, pim, pam, pum. Mas nada de desespero, ainda há esperança para o futuro. Por alguma razão, muitos dos nossos melhores e mais impolutos dirigentes só leem resumos, ou os tratos da conta bancária. Quanto ao resto, nada, nem uma palavrinha, nem uma linha. E quando lhes perguntam o que é que andam a ler, muito perspicazmente eles inventam títulos de livros ou de peças musicais que não existem, para lançar o engano e, quiçá, salvar alguns dos terríveis vícios, dos terríveis viciados da leitura. Sigamos o exemplo que muitos dos nossos dirigentes e gerentes e gestores nos apontam. Há que ter a coragem de dizer bem alto: a leitura prejudica gravemente a ignorância. E sem ignorância o país não progride. Não crescem os juros, não se investe nas offshores, o Estado não vende empresas abaixo do preço a certos particulares, o preço da gasolina não sobe. Acabemos de uma vez com a leitura, abaixo a leitura, pim, pam, pum. Se puserem um livro à vossa frente, caros amigos, cuidado. Desvie o olhar. Não abram sequer uma página. Pode bastar um verso para vos contaminar. Um homem que lê pode desejar viver num mundo melhor. Pode de repente sentir as lágrimas a correrem pela cara abaixo. Pode querer subitamente ajudar os aflitos. Pode abraçar estupidamente um amigo ou beijar os lábios de uma rapariga bela como um raio de sol. Por isso, é preciso fechar a porta aos livros e aos antes de leitura. Sabemos que pode parecer doloroso, mas é fundamental arrancar-lhes os livros das mãos dos viciados, impedi-los de ler uma linha sequer. Se for preciso, tapar-lhes os olhos. É preciso preparar o futuro dos nossos filhos. Não lhes dar ilusões, nem sonhos, nem alegrias, nem dúvidas, nem sabedoria, nem nada. Abaixo as bibliotecas, abaixo os livros. Morra a leitura de uma vez por todas. Morra, fim.